Boa tarde, boa tarde. Estamos ao vivo. Sexta-feira, emenda de feriado. E aí, pessoal, emendaram o feriado, é dia útil, que nem aqui comigo, tudo normal, trabalhando. Daqui a pouco vai vir a nossa convidada, a Juliana, uma pessoa querida, mamãe, empreendedora, psicóloga. E a gente vai contar um pouquinho, vai ser um bate-papo, vai ser um tricôzinho aqui entre mulheres, para poder trazer um pouquinho para vocês a realidade aí, como que é empreender, como é poder ter uma maternidade também junto, né? Ser empresária, empreender, ser mãe, ter filhos. Então, daqui a pouco a Ju tá aqui com a gente, vou esperar o pessoal ir entrando. Sejam bem-vindos, pessoal. O pessoal tá, vamos esperar um pouquinho aqui o pessoal entrando. Tem gente que tá na praia, tem gente que tá trabalhando, tem gente que tá almoçando. A Ju já tá aqui na área. Vou aceitar aqui a Ju. Vão deixando aí as dúvidas de vocês. Hoje vai ser um bate-papo bem legal. A nossa segunda live. Como empreender sendo mãe. Vamos lá. Então vamos entrando, pessoal. Ah, quem entrou aqui? Oi, Ju! Oi! Tudo Dá pra ouvir? bem? Tô te ouvindo, e você? Tá dando pra ouvir. Ah, legal. E como que tá A aí imagem travou um a pouco, mas neném? Como vai. estão as coisas aí por aí? Tudo bem, Paty, tudo bem. Desde já agradeço o convite e Ah, estamos aí para uma conversa, por mais que seja rápida, que possa contribuir para aquelas mães que estão aí ansiosas para conversa. sim, exatamente. Foi o que eu estava falando agora, né? Um pouquinho antes de você entrar. Vai ser mais um bate-papo, né? Entre mulheres, mamães, onde a gente vai conversar um pouquinho, saber como que é a sua rotina. Pessoal, antes da Ju se apresentar, a Ju, além de ser empresária, psicóloga, mamãe, minha amiga e também a minha segurada, eu sou a anjinha da guarda dela aí, que cuida, né, dessa parte dela. E foi através disso, né, através do meu outro Instagram que a gente se conheceu. E eu conheci um pouquinho da história da Ju. Ju, se apresente um pouquinho aí pro pessoal, para conhecer quem é você, essa história. Bom, Paty, eu estou aí há 13 anos formada como psicóloga, mas uma das coisas até que eu lembrei de contar aí, e uma dos grandes spoilers da nossa conversa diz respeito justamente a isso, que quando a gente vai vendo vários papéis sociais, não necessariamente que a gente vá usando eles como casacos que a gente tira e coloca, mas a nossa pessoa está ali naqueles papéis, né? Então, muito do que eu sou hoje fui também me construindo ao longo dos anos com pessoas que também foram verdadeiros, como é que a gente diz, pessoas que a gente se inspira, né? Quando a gente está no ombro de gigantes, a gente cresce também, né? Então, eu estou graduada desde 2010 como psicóloga, mas antes já trabalhava como cuidadora de idosos, também ia aperfeiçoando a questão de vendas. Quem está aí na live que fez a graduação comigo lembra que eu aprendi a vender com Avon, com Hermes, com Raco. Eu pagava minha faculdade, os gastos de faculdade com isso. Eu sou prounista e vim de uma realidade assim de muitas necessidades, muitas dificuldades, inclusive para fazer a própria faculdade, né? Como mulher, eu tive que lutar e dizer, não, eu quero muito ser psicóloga. Eu estava num convento durante 3 anos, eu fiz o ensino médio, eu queria ser freira, porque eu não queria casar. Na realidade que eu estava, única saída para uma mulher era casando. E eu não queria casar, não via o casamento dos meus pais como um bom exemplo. Queria logo fugir daquilo. Então, vou ser freira. Mas aí também, no final do ensino médio, eu não queria mais ser freira. Eu queria muito ser psicóloga, então eu não tinha autorização delas para fazer
o Enem para seguir, também depois não tive do meu pai quando passei. E inclusive foi bem difícil iniciar toda essa carreira sem o apoio da família, mas graças a muitas das coisas que a gente vai descobrindo como pessoa, a gente cresce, né? E depois eu fiz mestrado em envelhecimento, essa área de envelhecer, independente da idade, se deixar ou não definir pela idade, foi me atraindo. O contexto intergeracional das famílias que eu atendia me chamou a atenção. E fiz o mestrado, do doutorado também, fiz estudos voltados para essa questão. E mesmo tendo que interromper o doutorado por uma questão de não ter uma parceria para finalizar, e como foi, no sentido de que até a gente vai falar aqui em termos de parcerias nas carreiras, né? A gente não trabalha sozinho, a gente não faz tudo sozinho. Eu acabei também voltando muito mais o olhar para o empreendedorismo, mas eu já fui concursada, já trabalhei CLT, né? E estou na vibe daquelas mães que colocaram a carteira de trabalho na churrasqueira e empreendem. Então, muitas vezes, muitas se dividem entre dizer, não, as que empreendem é mais fácil, as que não empreendem não é. Mas eu acho que a vibe não é por aí, não é com comparação e nem com mais ou menos, invalidando uma outra, já dando um spoiler da nossa conversa, assim. Exato, exatamente. Existe essa rivalidade, né? Eu sou um CLT, então eu preciso deixar ali meu filho com uma rede de apoio ou com a avó cuidar, e você, como fica em casa, né, trabalha home office, então parece ser mais fácil, mas eu acho que assim, cada um tem a sua dificuldade ali, né, Ju? Cada um escolhe ali uma batalha que vai vencer. Então também já fui concursada também. E o mais legal, assim, de tudo, que tudo é venda, né, Ju? Mesmo você sendo psicóloga, né? Você precisou ir atrás de parcerias, você tentou, né? Para empreender, né? Tudo que você vai empreender, você tem que vender, né? Você pode ser um médico, você precisa vender. Se você é um psicólogo, você precisa vender. E o que mais me chamou a atenção, né? Desde o seu período da gestação, até quando você teve a neném, vocês chegaram em casa, no hospital, o que me chamou a atenção é que sempre quando você estava trabalhando, você sempre conciliava ali, né? Aqueles momentos com a sua filha. E eu achava lindo, porque você sempre tá com ela no sling. Só hoje você não tá. Sim, sim, sempre. Você tá com ela no sling ali para fazer uma reunião online, para fazer alguma coisa assim. Então a gente vê o quanto você se organiza, né? E o quanto você faz de tudo para você ter esse tempo com ela, né? Para você poder ter esse contato. Me conta um pouquinho como que tá essa rotina, como que você faz para trabalhar, mas ao mesmo tempo tá com a neném pendurada no sling, que a gente sabe que o bebê quer o tempo todo no colo da mãe. E me fala, como que tá, assim, mostra para as mamães que, assim, não é só os nenéns dela que não aceitam berço, que não aceitam carrinho, e que tá tudo bem, que a gente dá um jeito, né? Eu falo assim, corroborando muitas das hipóteses das mães de CTI que passaram os perrengues de lutar entre a vida e a morte com o seu bebê. E, de alguma forma, o reforço do sling também é uma indicação, né, terapêutica para ajudar os bebês que se adiantaram. A nossa bebê veio 2 meses antes por conta de uma trombose que eu tive devido ao Covid, se diz, né? Mas ninguém atestou, então são hipóteses ainda não confirmadas. Mas eu tive Covid bem na primeira semana de gestação, então a implantação da placenta não foi assim tão adequada, e essa trombose placentária prejudicou muito o crescimento dela, a ponto dela nascer com 910 gramas. Nossa. Então isso nos deixou assim muito desafiados, né? E esse lado pessoa entra na história, não é porque você materna com o filho, mas a habilidade de maternar a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, né? Como disse Simone de Beauvoir, a gente não é mulher, a gente se torna, assim como não é mãe, a gente se torna e vai aprendendo. Mas como tu disse, tudo é vendas, né? Toda essa luta para ir se descobrindo nesse papel, eu percebi que muitas linhas filosóficas que a gente adota favorecem ou dificultam. Então, se você vem de uma linha que você adota, que tudo é determinado pelo ambiente, que você vai responder gatilhos e você vai se comportar como
respondente de ambiente, ou você tem uma postura mais autodeterminista, né? Eu é quem vou construir isso, eu é quem vou me colocar. Então, muitas coisas você vai decidir por si mesma se você optar por uma vertente mais autônoma. E eu tenho, respondendo a sua pergunta, eu tenho visto muito mais sentido nessa perspectiva mais humanista, mais autônoma, da gente descobrir, não seguir manuais, não tentar ficar comprando como deve ser, né? Porque senão a gente fica muito à mercê disso. E tem 3 coisas que eu fui aprendendo que até você contar assim, uma primeira que você falava, né, Ju? Você convidar para contar como vai ser lidar com esses desafios de uma forma leve, né, sem culpa. E acho que a grande questão que eu aprendi, reforcei essa hipótese, eu já tinha, é justamente se afastar de pessoas que plantam essa culpa, né? Então, não é que a gente é um mero respondente de ambiente, mas tem certas variáveis que você pode detectar e como você autodetermina a sua direção, você tem como escolher, né? Mas para mim, como mãe, depois até eu conto no final, tem coisas mais pesadas nesse sentido que questionaram isso e nessas horas de escolhas difíceis a gente tem que se posicionar. Então, assim, quando alguém diz, você tem que largar e tu tem que trabalhar, tu tem que ter um tempo para ti, tu não pode estar com a bebê assim, ou chega alguém da família, geralmente quando tem conflito intergeracional, há sempre muita intromissão um no lugar do outro, um dizendo o que o outro tem que fazer, né? Sim. E isso também acontece no mundo do empreendedorismo, né? Quando você tende a seguir mentores, coaches, está cheio de gurus do marketing, gurus do empreendedorismo, dizendo como tu tem que fazer. Você tem que pôr uma rotina, você tem que escrever isso, aquilo, quais são as suas prioridades. Né? É se perguntar, em que medida eu escrever e listar todas as tarefas do dia não vai te deixar mais com a sensação ainda de que você é um fracasso, que a tua produtividade tá horrível. Né? Então é importante se descobrir no seu fluxo, no seu ritmo, né? Se hoje eu esqueci de pagar o domínio do site, tem até amanhã, deve ser que de alguma forma eu não estou tão sintonizada assim mesmo. Em que medida eu mais me critico e me cobro ou me acolho e me pego no colo? Então, acho que isso para uma mãe empreendedora faz toda a diferença, né? Porque na hora H, na hora de você enfrentar os perrengues, na hora que você tem dilemas existenciais para resolver, tu pode ter toda uma rede de apoio, né? Mas é só você. É você e você. Então, essa perspectiva humanista sempre me deixou muito claro, assim, que tem horas que não tem muito. Você pode pôr a culpa em todo mundo. Não tem rede de apoio, a minha família não me apoia, mas na hora ali é você, né? Então, os 60 dias, por exemplo, que eu passei no hospital, a bebê ficava das 8 da manhã às 22, me revezava com meu marido, na madrugada, 3 da manhã ia para casa tomar um banho, né? Quando eu tava fora desse CPI, tinha horários assim no CPI que tem que seguir. Eu ia e voltava cantando músicas para bebê e pensando, né? Olha só, todo mundo segue a vida, ninguém tá nem aí se a tua bebê tá morrendo ou não. E por mais que tenha amigos muito queridos que se apoiem e tal, e aquecia muito o coração ouvir uma colega do empreendedorismo dizer: quer que eu te leve um chá aí, um biscoito? Nossa, aquilo me aquece o coração. Eu já estava com o chá ali, lá com o biscoito. Mas receber esse tipo de fala aquece muito o coração. Mas também tem o lado de que na hora do perrengue é você e você, sozinha, né? Então essa solitude é preciso cuidar para que não vire uma solidão e a forma com que a gente se vê sempre vai contar muito, né? Na perspectiva humanista a gente tem essa hipótese comprovada. Se a gente se acha um fracasso, tudo que acontecer vai corroborar essa hipótese. Se a gente se acha um ser em aprendizagem, a gente vai corroborar também essa hipótese. Então, muito do autoconceito da gente nessas horas de empreender, sabe, Paty, aparece. Aparece. Sim. E essa culpa é muito real, né, Ju? Porque a mulher, ela já se culpa
por si mesmo, né? Se o bebê tá gripado, a gente primeiro vai tentar achar onde a gente errou, porque o bebê tá gripado, né? Então a gente já carrega essa culpa. Mas isso que você falou, né? Quando a gente tenta ver isso como lição, que foi o que a gente falou na outra live, né? Não é castigo, é lição, aprendizado. Porque né, você passou por um perrengue, 60 dias. Acho que é um momento mais desafiador para uma mãe, você ver, né, o seu bebê no hospital e ali, que nem você falou, por mais que as pessoas estejam do lado, mas quem está vivendo ali é só você, né? Aquela madrugada ali é só você que sentia. E eu acho que a gente tem essa consciência que realmente vai ter um momento que a gente não vai dar conta de tudo, que nem você falou, vou esquecer de pagar um boleto, ou eu vou esquecer de marcar o pediatra, ou vai passar o dia da vacina, ou eu vou, sei lá, não vou estar produtiva aquela semana. Eu acho que faz muito parte, né? O meu filho, desde que começou outubro, tá muito doente. Teve asma, teve pneumonia típica. E assim, a gente tem essa consciência que a vida é de picos e vales, né? Então, às vezes, a gente foca muito, sei lá, no resultado do trabalho. Né? Vai ter uma hora que a gente vai deixar um pratinho ali quase cair para poder estar equilibrando o outro, né? Então, eu acho que isso que você falou, da gente ter essa consciência que realmente a gente não vai dar conta de tudo, que vai ter algum momento, né? Não tem como eu falar, todo dia eu vou acordar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Imprevistos acontecem, né? E eu trabalho com imprevisto, então, ou seja, eu sei que imprevistos acontecem. Então, ou seja, a gente tem essa ciência que eu dei o meu melhor, tá tudo bem, e que a gente ainda tem os outros dias da semana, outros dias do mês pra gente poder, né, dar aquele check, né? Porque as pessoas, elas ficam na ansiedade de dar aquele check na atividade ali, naquela tarefa, né? Ah, então vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Então, e aí quando chega no final do dia, tipo, não consigo fazer metade. O que acontece, né? Então, eu acho que nem você falou dessa parte mais humanista, humanizada, e é isso que eu busco aqui para as minhas mentoradas, né? É fazer um atendimento, uma venda, ser uma vendedora de forma leve, né? O resultado ele é importante, ele vai te trazer dinheiro, mas calma, né? A gente também não precisa se atropelar, enfiar os bois na frente da carroça. E você, não sei se você, né, se sente a vontade de compartilhar, Ju, falando um pouquinho, né, de questão de empatia, de você ser uma pessoa humanizada, não colocar a venda, né, acima de tudo. Você passou por um caso, né, também de uma pessoa tentando te vender um plano, né, num momento assim muito delicado e não soube, né, no time ali, aquele período que você estava sentindo, né? No mundo do envelhecimento, nós temos como especialistas em envelhecimento, não só no mestrado, no doutorado, a gente trabalha com os nossos, entre nós, colegas multiprofissionais do envelhecimento, a gente vê muito a importância do planejamento, né? Então, uma pessoa que está prestes a se aposentar, não é só o dilema da aposentadoria que ela tem, é de todo um processo, não é só de velhice que a gente fala. A gente fala de todo um processo. E também não é só sobre morrer, não é só sobre porque eu cheguei nos 60 que eu tô mais perto da morte. Não. A morte é inerente à vida. E olha só, nunca imaginávamos que ao nascer, nossa bebê teria o risco de morrer. Então, tudo isso, esses eventos acidentais dos ciclos de vida em família, a gente percebe que eles são muito mais trabalhados quando a gente faz esse tipo de planejamento, né? Mas não é assim, só pensar no futuro e viver no futuro, senão a gente vive numa ansiedade constante. E também não é só viver preso no passado, a partir daquilo que me aconteceu, senão vira uma depressão, né? Mas viver no presente, se gostar no presente, estando ciente de que, bom, daqui a pouco pode ser que eu vá viver 80, 90 anos, 100. Como é que eu quero viver? Então, é sempre importante ter um planejamento, né? Ter uma reserva de emergência, ter seguro de vida, né? Que inclui também seguro funeral. Mas, assim, quando parte de você foi atrás, você construiu esse plano, né? Aqui no programa Tenho Idoso em Casa é muito comum as famílias trazerem, assim, sempre. Eu também trabalhei em funerária durante a faculdade. Então, eu tinha para mim o quanto que vender em um momento de vulnerabilidade, quando a gente tem serviços que trabalham com a vulnerabilidade das pessoas, tu pode usar gatilhos, até. Mas, assim, tem uma grande chance de você escorregar na casca da banana e você invadir a privacidade da pessoa, né?
E eu aprendi com a família com quem eu trabalhei, né, o quanto que este momento de decidir ir para um plano funeral é muito de cada um, né? E hoje em dia a gente tem leis, né? A LGPD está aí para proteger, para dizer para quem vende ovos, você não é a casa da mãe Joana, né? E era muito comum as famílias trazerem para mim aqui, o meu pai entrou na CTI na mesma semana, teve várias funerárias ligando. Só que assim, no momento da vida em que a pessoa já está idosa, todos os familiares já estão preparados para aquilo, muitos passavam batido, né? E se deixava passar, né? Não damos bola para isso, depois a gente foi lá e escolheu, né? Mas isso sempre aconteceu e aqui na nossa cidade a gente costuma chamar das máfias de funerárias, que em alguma medida tem esse tipo de... se fere a LGPD. E aconteceu também com a gente, né? De virem vender seguro funeral para nós, com a nossa bebê na CTI, e nós fomos muito firmes em se posicionar e dizer não autorizamos. E independente da imagem que ficar de nós, não me interessa como querem chamar eu no prontuário, eu fui uma mãe que me posicionei e disse não, aqui não, desse jeito não. E a frieza, o maquiavelismo com que a gente lida nessas horas, a gente vê nitidamente, né? E aí vem o segundo ponto dessa live, que eu queria deixar assim para as mulheres, que muitas vezes a invalidação, um atendimento quando não é humanista, ele fede. Você vai sentir o cheiro, você vai ver de alguma forma, e aí é que vem a perspectiva humanista. Como é importante você confiar no que vê, no que sente. Não se sentir assim, se o meu alarme apitou, o meu alarme que está falhado, né? Mas nesses momentos decisivos da vida, você está ciente de que se ele apitou é porque algo está errado. Você confiar no que vê, você confiar no que sente. E isso é muito difícil às vezes, porque as pessoas que não fazem terapia, elas ficam achando que o problema é com elas é que... porque uma pessoa de nível tal falou, então é verdade, né? Uhum. Mas não, a gente teve que enfrentar situações assim, extremamente desafiadoras em que eu tive que lidar com essa questão. O vendedor de seguro funeral, né, disse que de alguma forma invadiu essa privacidade, me deixou muito mal. E eu entrei em um episódio de pânico quando justamente na direção que ele apontou que veio o contato que passou para ele foi justamente quem fez violência obstétrica comigo. Então, aquilo para mim, né, me deixou, não, realmente, vendo bebês morrendo toda semana, vendo descasos que eu tive que começar a gravar para ter a prova, porque isso também era invalidado, me colocou numa situação, assim, muito complicada, e que eu tive que me posicionar e dizer, olha, eu vou pagar o preço pelo meu posicionamento, com todo respeito, aqui não. E quando a gente trata com pessoas que querem vender a qualquer custo, que querem bater metas a qualquer custo, muitas vezes elas passam por cima do que a instituição prevê, né? Pode ser que aquela funerária não tenha esse valor, pode ser que aquele hospital não tenha esse valor, mas aquela pessoa se aproveita de alguma brecha e aí, né, em toda profissão vai ter sempre aquele que vai cumprir sua meta a qualquer custo. E quando você trabalha com vendas, parece que esse narcisismo perverso aparece. Eu chamo de narcisismo perverso porque é assim, não é só porque a pessoa quer olhar para ela. Não, ela quer olhar só para ela quer ganhar mais em cima da morte daquele bebê, mas prejudicando alguém, entendeu? Sim. Então, assim, ganhar, cumprir a meta, é muito legal bater o sininho, que mais uma venda cumprida. Mas quando aquilo tá prejudicando alguém, aí é que tá como o Sartre dizia, né? O outro é o inferno da nossa liberdade. O outro é o limite da nossa liberdade. Então, somos livres? Somos. Mas até em que medida a gente está comprometendo outra pessoa, né? E aí tem horas que você vai ver, sim, que tu tá sendo abusada, que você está sendo violentada, que você está diante de um gaslight e que tentam te dizer, o que você viu não é... Uhum. Ju, você ficou sem áudio. Você tá conseguindo me ouvir? Agora sim. Entendeu? Agora sim, você tinha ficado sem áudio. Tinha uma ligação. Um lead pouquinho. perdido, né?
depois eu retomo a ligação. Então, aí que tá, né, Paty? Resumindo, nesse segundo ponto, acho que é assim, na venda, quando você deixa de ser uma pessoa e você vira um lead, é o problema, né? Você só é visto assim, não está ali para servir essa pessoa. Qual é o interesse em saber qual é o problema? Essa pessoa, eu já fico curiosa, fico pensando, o que será que essa pessoa está passando? Como é que eu posso ajudar? Quem que eu posso indicar? Ou onde é que vai estar algumas alternativas para ela? E é uma ajuda. Eu acho que a venda é uma ajuda que ajuda, né? É para ser o bom vendedor, ele é um bom resolvedor de problemas, né? No sentido de alinhar expectativas, apontar direções, né? Mas quando tá ali, eu vou crescer a qualquer custo e passo por cima de quem eu quiser, fica complicado, né? E aqui nós temos um histórico de médicos, por exemplo, que já responderam processo, que eu mostrei até um, né? Que respondeu e que está no G1 lá em 2000 e que ainda está atendendo crianças. Então, como mãe, a gente fica assim bem alerta, a gente se avisa entre nós, a gente constrói redes de apoio, né? E quando se empreende mais ainda, porque você conhece de alguma forma o mundo das vendas e você percebe que não, eu vou confiar nesse cheiro, aí estão tentando me invalidar, é um gaslight para ser vendido e eu não vou comprar, no sentido de nessa armadilha eu não caio. E isso tudo só é possível assim, quando a mãe, a pessoa faz terapia e se conhece, ou de alguma forma busca alguma alternativa de se conhecer, a ponto de não deixar que isso atrapalhe, né, o seu fluxo de crescimento, né? Exato, que nem você falou, os gatilhos eles estão aí, né, Ju? E eles funcionam, porque o cérebro da gente funciona todo mundo igual, mas quando você tem autoconhecimento, quando você faz uma terapia, você se entende, você pode até, tipo, sentir aquilo, mas você vai parar aquela informação, você vai ali, né, entender, vai, né, digerir, você fala, opa, cilada, né? E quando a gente faz uma coisa, por exemplo, a qualquer custo, sem empatia, você não vai gerar para o cliente uma boa experiência, né? Então, você tem que fazer um negócio, ter uma boa experiência e você ter vontade de fazer novamente negócio com essa pessoa ou indicar alguém querido que você gosta. Então, eu falo para os meus mentorados, né? A venda, ela tem que, nem você falou, o vendedor ele tem que ser um solucionador de problemas, ele não tem que trazer o problema para o cliente ou ser um tirador de pedido, né? Tem que ser uma experiência. O cliente ele tem que olhar para você e falar: uau, ninguém nunca se preocupou comigo. Tira o cifrão do olho, né? Muita gente já olha assim com o cifrão, tira ele do olho. Quando você tira ele do olho, ele vai pro bolso. Eu sempre falo para os meus mentorados: tira o cifrão do olho que ele vai pro bolso. Né? Então, quando isso sempre dá frutos, né, Paty? Isso sempre vai dar frutos, né? Eu lembro até hoje assim, a sensação deliciosa que é, e ao mesmo tempo contraditória, de estar ali diante da médica me dizendo: Ju, teu ultrassom deu bem alterado, a bebê já está em risco, nós precisamos fazer essa cesárea agora, vai se preparando, vou te dizer todas as coisas que podem acontecer. E aí quando ela começou, né? Isso, aquilo, você tá em risco, ela também, isso, aquilo. Nossa, peraí, espera meu marido para me falar isso. Não temos tempo, né? E foi me falando. Eu na hora lembrei do teu seguro de vida, né? E disse, bom, então tá, tudo bem, estamos preparados para o que deve né? Sim, tanto você como a bebê podem morrer, sim. Há um alto risco disso acontecer. É importante que você esteja ciente. Claro que toda cirurgia se assina, um termo de risco e tal, né? Mas eu logo pensava assim, que bom que eu fiz o seguro de vida com a Paty, sabe? E até falei pro meu marido, ele ficou muito emocionado. Foi um período assim muito desafiador, minutos muito desafiadores de pegar, olha, eu tenho um seguro de vida, você segue com ela, tudo tranquilo, se o pior acontecer, né? Nós estamos preparados. Mas é o tipo de coisa que a gente não quer. A gente não paga um seguro de vida para pensar nisso, né? Exato. Mas é o tipo de coisa que quando acontece, você vê o fruto daquilo. Bom, se é agora, né? Vamos encarar. Dói pensar em tudo isso, mas vamos encarar. E eu me senti assim uma mãe muito corajosa de estar enfrentando dessa forma e cogitar todas as possibilidades, porque aí você vai com medo mesmo. O medo ele não vira algo que te engessa. Ele te ajuda a enfrentar,
né? Como você diz, você vira uma mapeadora de riscos e você sabe que o risco existe e a bravura, essa força que faz parte da coragem, da virtude da coragem, inclusive eu estudei isso no doutorado, é algo que te move, te deixa mais humano, porque você não fica fugindo da realidade, você encara com o seguro de vida. Eu me senti muito mais segura para encarar esse momento decisivo, inclusive de risco, né? Tanto para mim quanto para a bebê, e a gente conseguiu encarar, né? Ali você, ufa, você... Ju, você travou. Travou só a Ju, eu travei para vocês, pessoal. Vocês estão conseguindo ainda ver a live? A Ju caiu, daqui a pouco ela entra de novo. Deve ter sido algum problema de conexão. Mas só a gente continuando aqui, né? O gatilho, né? Para quem aí trabalha com vendas, gatilhos a gente usa assim como técnica de vendas, mas eles têm que ser usados de uma forma muito coerente e muito responsável. Porque o gatilho ele vai funcionar, né, para as pessoas, mas a gente tem que usar os gatilhos mentais como uma persuasão para o lado bom, uma forma de você conscientizar, né, o seu prospect, o seu cliente, de uma forma que ele entenda a necessidade do seu produto. Então, não pode ser algo a qualquer custo, né? Então, que nem a Ju estava falando, no momento mais delicado da vida dela, uma pessoa vai e tenta vender um plano funeral para a bebezinha dela, aproveitando que é um momento que ela estava ali, né, vendo, né, que a filha dela estava correndo realmente risco, né, de vida. Então, assim, não é você ser oportunista. A gente não pode ser oportunista. A gente tem que aproveitar as oportunidades da vida, mas não ser oportunista. Né? Ser aquela pessoa que aproveita a dor do outro para você tirar uma vantagem, né? Simplesmente ali para bater um sininho, atingir uma meta e falar, pronto, fechei mais um negócio. Então, a ideia aqui que a gente traz é que vocês, né, entendam a venda de uma forma, né, humanizada, né, que a gente consiga trazer para o nosso cliente. Vou mandar aqui novamente o convite para a Ju, para ela entrar, para a gente concluir, que eu queria falar também um pouquinho com ela, como ela é especialista em envelhecimento, a gente vê muito pessoas, né, depois de uma certa idade, 40, 50 anos, eu ouço muito, por exemplo, principalmente na pandemia, né? Eu tive amigos de trabalho que se engessou porque achava que não era capaz de conseguir atender na era digital porque era velho ou porque está muito velho para aprender. Então eu vejo muito isso. Às vezes um vendedor ele se invalidando por conta da idade, achando que é descartável. Então não tá dando certo. Tem que aceitar o convite dela. Vamos ver se ela entra agora. Quando ela entrar, eu vou falar um pouquinho para ela falar sobre isso. Porque que a gente tem pessoas de todas as idades, né? Falando sobre vendas, ou que empreende, ou que quer empreender, não está conseguindo um trabalho CLT. Fala assim, poxa, eu gostaria agora de partir para o meu próprio negócio. Então, Ju, eu tava falando aqui com o pessoal quando você, né, caiu. Fiz um review mais ou menos do que aconteceu ali, falando com a tia. Mas eu queria aproveitar um pouquinho, né, que você é super expert na parte de envelhecimento. E umas coisas que eu vejo também, né, muito dos meus mentorados, quando já não tem mais, por exemplo, colocação, né, no mercado de trabalho, quer começar um novo negócio, quer começar a vender, só que tem aquela crença limitante, né? Patrícia, eu sou velho demais, eu não vou aprender, eu não vou conseguir. Sabe, aquele bloqueio, né? Que quando olha, por exemplo, acha que todo projeto só pode ser feito por uma pessoa de 20 anos, que depois dos 40, 50, tipo, a vida acabou. Um exemplo muito real foi quando veio a pandemia. Então, na seguradora onde eu trabalho, né? Onde a gente tem alguns franqueados que já tem muito tempo de carreira. Então, já tem 50 anos, né? 55 anos.
E eles tiveram um grande desafio do atendimento presencial, que era o comum para eles, e ir para a era do digital, fazer pelo Zoom, pelo Meet. E aí muitos desistiram, porque acreditou tanto, né, que como eles não eram jovens, que eles já tinham uma certa idade, que jamais eles iam se adaptar ou aprender algo. Então, né, você como especialista nisso, que a dica que você dá para essas pessoas, né, que quer empreender, que quer vender algo, mas que tem essa trava, que acredita que por conta da idade não é suficiente, que não vai conseguir, não vai dar conta. Pois é, isso que bom que a gente pode recuperar a conexão aqui. E eu, na hora que eu pedi para a internet o que aconteceu, eles tinham feito uma reinicialização da internet. Vê se pode. Eu disse, mas bem na hora? Aí, isso nos leva ao terceiro ponto, né? Que se tinham três. É esse justamente de não comprar um papel social sem antes experimentá-lo, né? Por exemplo, do aposentado. Você está falando isso do aposentado. Muitos tinham uma ideia de ser aposentado antigamente que agora não cabe mais. Hoje é possível as pessoas com 30, 40 anos, tem pessoas com 30 aposentadas, 40, 50, então a idade ela não é mais um limitador. Até no Facebook, o público-alvo que eu trabalho é o Tenho Orgulho da Minha Idade. E olha só, Paty, quando eu montei esse programa, porque eu sempre tive a ajuda de muitos também profissionais especialistas nisso, né? Por exemplo, com o empreendedorismo para psicólogos, com a Patrícia Grilli, empreendedorismo, todos esses profissionais que me ajudaram a montar o negócio, um desses programas montados é o programa Tenho Orgulho da Idade. Está lá na página do Facebook, Envelhecer em Família. E essa é uma das coisas que aparece lá também, isso que você traz, justamente a idade como limitador, né? E quando a gente vê assim que a pessoa comprou um papel social, antes de experimentar ele, ela vai pagar um preço alto. E isso acontece com tudo. Vamos ver esse de mãe, o de empreendedora. Quando a pessoa já parte de um pressuposto de que ser mãe é ser tudo de bom, você vai ter uma tentativa de romantizar muito a lida, o fazer, né, como ser mãe. E se você tem também aquela premissa de não, mas ela era minha mãe, se ela falou, estava certo. Toda mãe é mãe, no sentido de mãe, porque você não se permite questionar algumas questões se você comprou aquele papel e simplesmente quer incorporar, né? Sim. Muitas pessoas aparecem aqui muito invalidadas em termos de carreira, porque sempre ouviram muito a mãe, a matriarca da família. Se a mãe disse que era para eu ser fazendeiro, eu que deixasse a minha vontade de ser música para depois. Eu tinha que ser fazendeira, né? Porque a minha mãe mandou. Então, até a pessoa questionar tudo isso, rever esses conceitos e ela se experimentar. Ela vê como é que é estar nesse papel, né? Ela não vai cair em armadilhas tão fáceis, né? E isso vale tanto do mundo interno como externo. Quando externamente alguém vem e te diz, ah, você, Patrícia, vendedora de seguro funeral, nossa, já compra uma premissa de que você está achando que eu vou morrer? Não, sim. Se você tem uma abertura para isso, você vai se permitir ouvir a Patrícia, ver o que ela tem como pessoa antes de uma vendedora de seguro. Então, esse contato com a experiência própria, não ficar comprando a experiência do outro. Ah, porque a Juliana teve uma experiência negativa, assim, eu tenho que também ficar... Não, cada um tem a sua, né? E não é porque uma determinada profissional me validou que todas daquela área são assim. Então, isso vale para uma pessoa no plano de aposentadoria. Quanto mais ela se abrir para a sua experiência, e aí tem muito a ver com a abertura à experiência. Quando a pessoa se abre, ela não entra nesse conceito de aposentada. Tanto que muitas pessoas já têm provas disso, Paty, não gostam de ser chamadas de idosas. Até porque não entram nesse estereótipo e protótipo de idosa. A pessoa está com 65 e tem muitas questões, características que não são de idosos previamente vendidas pela sociedade. Então, é sinal de muita saúde quando a pessoa questiona isso, quando a pessoa diz, olha, não é bem assim. E não é aquele outro extremo de dizer, só porque a matriarca lá em casa não quer ser chamada de idosa e de vó, é que ela é narcisista perversa. Não. Então, se ela está
prejudicando alguém com isso, né? Quem? Que medida, né? Mas Sim. às vezes é um sinal, a maioria das vezes é um sinal de saúde. Muitas vezes esses idosos são chamados de difíceis, porque eles não vão obedecer o guru, eles não vão obedecer o mentor assim tão fácil, eles têm uma autonomia incrível. E aí o papel de mentora, eu vejo aqui muitas que queriam muito fazer psicologia. Eu mentoro estudantes recém-formadas em psicologia. Tati. E aí teve uma que ela tinha 70 anos, 68, quando começou a faculdade, e achava que não podia ser psicóloga, né? Porque afinal, né, já estava velha, como é que ia mudar de carreira assim tão rápido e tal. E eu faço trabalho também de assessorar, também trabalho de conclusão de curso, adentrar no mercado de trabalho. Ela ficou encantada, porque nunca imaginou que aos 72 pudesse se dizer psicóloga e realmente realizar o sonho dela, que estava muito limitada pela idade. Então, é justamente esse papel, a gente é cozido num caldo cultural que nos diz como cada um tem que se portar. Isso às vezes nos deixa muito prejudicados, né? Exatamente, Ju. E eu vejo muito, né, que as pessoas elas colocam muito esse rótulo, né? Então, eu não vou conseguir, mas aquilo que você falou, tenta, né? Experimenta. E aquilo que você falou que a pessoa ela se torna difícil. Uma vez eu ouvi no podcast que as pessoas vão te chamar de difícil porque você é aquela pessoa que não aceita aquilo que ela quer, que você tem a sua opinião. Você fala, opa, peraí, será que isso é pra mim? Que aquilo que você falou, não tá seguindo padrões, ciclos, né? A pessoa tá tentando ali seguir a própria história dela dali, né, em diante. E eu acho que isso é muito interessante, porque às vezes eu deparo com algumas pessoas, né, que querem ter o meu e-book ou que querem vender, mas que tem, né, essa crença, né? Já tem a crença às vezes da pessoa que falou que não nasceu para isso, né? E a gente sabe que venda é técnica. Mas tem a pessoa da questão da idade que acha que jamais ela vai conseguir chegar ali aonde ela quer por conta da idade. Mas foi muito bom a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente não pegou só as mamães novinhas, pegamos aí as mamães maduras, não vamos falar idosas. Isso que você disse, Paty, eu acho que eu não nasci para isso. Porque provavelmente ouviu de uma pessoa assim que era muito importante para ela, um pai, uma mãe, de que não ia ser nada na vida. Aí sim estamos falando de narcisismo perverso, porque em alguma medida foi machucada, pisada no seu autoconceito, sua personalidade teve que enfrentar muitas batalhas, muitas pedras no caminho e por falta de facilitadores, né? O papel dos pais, de quem está ali é ser o adubo, é ser o sol para aquela pessoa. Então, realmente, muitas vezes a pessoa chegou nessa fase da vida, está ali como tua mentorada, achando que não nasceu para isso e realmente ela teve que aceitar aquilo para ser pertencente àquela família, teve que aceitar aquele lugar de ovelha negra e agora para ocupar um lugar ao sol na sociedade precisa tirar esse estereótipo que você diz, né? Abrir mão desse papel que lhe venderam. Exatamente. E é um conjunto, né? Por isso que eu tô fazendo essa sessão aqui de lives para ajudar essas pessoas, né? Porque eu acho que assim, cada um no seu quadrado, não é porque eu tô vendendo, né? Que eu tenho o meu e-book, o meu curso, que eu vou tentar ser a psicóloga. Então, a primeira live foi a Lucy, que também é terapeuta, tá sendo com a Ju, que é psicóloga, então vai entender. Então, eu sempre falo, cada um no seu quadrado. Precisa fazer atividade física para liberar endorfina, mas não será eu que vou passar um treino para a pessoa. Isso aí. Capacitada, ela vai ter que ter uma boa alimentação, porque ela vai ter que melhorar todas as esferas, mas ela vai procurar uma nutricionista. Então a Patrícia está aqui junto com vários profissionais, né? Que eu acho que é uma junção de um quebra-cabeça, cada um está aqui para ajudar. E aí, né? Por isso que eu te convidei, te agradeço pelo convite, Ju, né? Para a gente trazer um pouquinho dessa leveza na maternidade para quem quer empreender. A gente acabou também partindo aí para um segundo, né, tema, que foi a parte também do envelhecer, da pessoa ficar mais madura, não vamos falar idosa, mais madura, e que ela pode sim, né, ter o seu próprio negócio ou começar a vender, que esse tabu de que está aposentado e a vida acabou é coisa do passado, né? Então,
A gente está aqui para a gente mudar esses conceitos e eu espero estar bem velhinha trabalhando. Eu não espero me aposentar tão cedo, porque eu gosto disso, né? E aí a gente acaba ajudando outras pessoas. Mas, Ju, queria te agradecer. Em plena sexta-feira de emenda de feriado, você disponibilizar, sei que sua agenda é super apertada. Obrigada mais uma vez, né? Eu que agradeço. A primeira foi eu que participei, né? É isso aí. E hoje você essa reciprocidade é muito boa, né, Paty? E eu te agradeço, aprecio muito essa iniciativa de tornar esses encontros online também potencializadores de escolhas muito mais conscientes e de pessoas crescendo. É o que importa. Exatamente. Ju, bom restinho de semana para você. Manda um beijo para a princesa, para o maridão. Tá lindo, um soninho. Obrigada, e que a gente possa promover mais encontros, assim, mais bate-papo de mulheres. Beijão no teu bebê também. Tudo de bom aí. Um ótimo resto de fim de semana para você e quem está aí participando. Obrigada. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.